Capítulo 1115, 10 rupturas do Dao. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. O que? Li Ming está prestes a avançar para as 9 mortes e ele quer que os 12 de nós sirvam como seus protetores e também selar a seita. A notícia do avanço de Li Ming às 9 mortes foi espalhada por Mu Shuitian, com os arranjos sendo feitos por Xiao Aotian. Isso porque Mu Shuitian estimava que a energia que viria da passagem de Li Ming pelas 9 mortes não seria pequena. Além disso, esse momento formaria nuvens de energia de origem que naturalmente condensariam as leis do Dao Celestial. Havia infinitos mistérios profundos contidos nessas leis e eles eram extremamente difíceis de esconder. Se a energia fosse muito grande, seria fácil atrair a atenção de outras influências. Se as pessoas soubessem que alguém estava atravessando as 9 mortes, ou se elas a confundissem com o nascimento de algum material celestial, qualquer situação que trouxesse atenção seria problemática. Afinal, a Ilha Serena era uma seita com uma base extremamente superficial e Mu Shuitian não queria chamar muita atenção para si mesma. Assim, a escolha mais sábia era que Li Ming avançasse para as 9 mortes da maneira mais secreta possível. Esconder as flutuações das leis de Dao Celestial não era uma questão insignificante que poderia ser facilmente organizada por ela mesma. Assim, Mu Shuitian fez com que Xiao Aotian reunisse 12 anciãos para organizar uma grande formação de matriz de ocultação para proteger das flutuações de energia de origem que viriam das 9 mortes de Li Ming. Era assim que suas 9 mortes passariam da maneira mais suave possível e como eles passariam por esse momento turbulento. Isso é uma piada. Um júnior nas 8 mortes está atacando 9 mortes e ainda temos que selar a seita para isso. Nós 12 também temos que servir como seus protetores para esconder as flutuações da energia de origem do céu e da terra. Isso não é um grande alarde por nada. Se alguém não possuísse informações privilegiadas e soubesse que ele estava atravessando as 9 mortes, eles pensariam que ele estaria avançado para o Reino Lorde Sagrado. Se ele tem uma energia tão grande ao atravessar as 9 mortes, os céus não se quebrariam quando ele avançasse para o Reino Lorde Divino. Isso é realmente um pouco estranho. O grande ancião Xiao Aogan disse secamente. Ele estava entre os 12 anciãos que haviam se reunido para este evento. Havia muitas pessoas da Ilha Serena que não estavam muito satisfeitas com a súbita chegada de Mu Shuitian, que surgira do nada. Assim que ela apareceu, suas primeiras palavras foram um monte de ideias fantasiosas e improváveis. Enquanto ela revelava seu chamado grande plano. Então, ela retirou a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao e agora distribuiu uma ordem tão bizarra. Ela queria que 12 anciãos do Reino Lorde Divino ajudassem a servir como protetores para um júnior nas 8 mortes, avançando para as 9 mortes. Como eles poderiam se sentir confortáveis com isso em seu interior? O mestre da ilha Xiao Aotian franziu a testa. Todos vocês deveriam estar um pouco mais sérios. A força atual de Li Ming na verdade não é nada para vocês no momento, mas as flutuações da nuvem de energia de origem virão com as leis do Dao Celestial. A força dele é irrelevante comparado a isso. Isso será igual a vocês ocultando as flutuações de energia no mundo do próprio grande Dao. Não vai ser fácil. Poxa, isso realmente soa aterrorizante. Você está dizendo que teremos que resistir às leis do Dao Celestial? Xiao Aogan zombou. Quando um artista marcial avançava para as 9 mortes, era verdade que eles invocavam as leis do Dao Celestial. Mas, essas leis do Dao Celestial só batizariam um artista marcial com alguns fragmentos da lei, elas não os atacariam de forma alguma. Se alguém dissesse que tinha que resistir às leis do Dao Celestial, isso seria realmente estranho. O rosto de Xiao Aotian ficou sombrio. Esses são os comandos da Sênior. Vocês todos deem o melhor para não estragar tudo, ou as consequências serão terríveis. Enquanto Li Ming avançava para as 9 mortes, Mu Shuitian tinha que ajudá-lo a refinar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Quanto a Xiao Aotian, ele teria que controlar o Palácio Sereno de modo que houvesse energia de origem do céu e da terra suficiente sendo fornecidas a ele. A missão de ocultar as flutuações da nuvem de energia de origem caiu naturalmente sobre os ombros desses anciãos. Está certo.
A árvore frutífera das 10 rupturas do Dao já foi retirada pela Senhor e levada para onde Li Ming está entrando em reclusão na ilha Serenã. De agora em diante, não existirão mais frutas das 10 rupturas do Dao. Quanto ao vinho das frutas das 10 rupturas do Dao, só existirá o que resta nos cofres do tesouro da seita, por isso não o usem como quiserem. As palavras repentinas de Xiao Aotian assustaram Xiao Algan. O que você quer dizer? A árvore frutífera das 10 rupturas do Dao foi levada para onde Li Ming está em reclusão. Poderia aquela mulher estar planejando usar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao para ajudar Li Ming a avançar para as 9 mortes? Quando Xiao Algan pensou nisso, seus olhos se arregalaram como pratos. Ele tinha pensado originalmente que Mu Shuitian estava planejando manter a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao para ajudar Li Ming a avançar para o Reino Lorde Divino ou até mesmo avançar para o Reino Lorde Sagrado. Mas, ela estava realmente planejando usá-la para ajudar Li Ming a avançar para as 9 mortes? Mesmo um desperdício absoluto de presentes vindos da natureza não poderia descrever isso. Sim. Xiao Aotian assentiu. O quê? Que tipo de piada é essa? Isso é toda a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Mesmo usá-lo para avançar ao Reino Lorde Divino seria um desperdício, mas usá-la para avançar para as 9 mortes. Isso é além de desperdício. Xiao Aotian olhou para Xiao Algan e disse, Li Ming é um cultivador duplo do corpo e da energia. Já é extremamente difícil passar pela 9ª morte para começo de história. Além disso, procurar 9 mortes é encontrar as 9 mudanças divinas. A 9ª etapa da destruição da vida é um dos mais importantes momentos de um artista marcial. Eles terão que resistir ao batismo das leis do Dao Celestial durante esse reino. Naturalmente, quanto mais realizações houver, mais potente e maiores serão as vantagens que ele obterá. Com a força de Li Ming, não tenho ideia de que tipo de material ou medicamento satisfará suas exigências para avançar para o Reino Lorde Divino, cultivo duplo do corpo e da energia. Xiao Algan encontrou o olhar de todos ao seu redor, vendo a incrível descrença refletida em todos eles. Li Ming é um cultivador duplo do corpo e da energia. A verdade é que não era difícil descobrir se alguém cultivava tanto o corpo como a energia. Era só que eles nunca tinham visto Li Ming lutar com seus próprios olhos e eles também não usaram especialmente sua percepção divina para examinar o cultivo de Li Ming. Assim, eles naturalmente não tinham ideia que Li Ming também cultivava o caminho marcial do fortalecimento corporal. No reino dos deuses, havia uma minoria de artistas marciais que praticavam os 8 portões internos escondidos para abrir o portão que melhorava a percepção, o portão da abertura. Mas isso era apenas uma tentativa extremamente superficial. Eles desistiriam depois de abrir o portão da abertura e só retomariam o caminho marcial do fortalecimento corporal deles depois de completar as etapas da destruição da vida, tudo para criar menos problemas ao atravessar as 9 mortes. De fato, se eles não pudessem abrir perfeitamente o portão da abertura, então a percepção que eles ganhariam também seria limitada. Só poderia ser descrito como um efeito fraco. Em suma, os artistas marciais que cultivavam tanto o corpo quanto a energia eram extremamente raros no reino dos deuses. Apenas alguns poucos gênios das super terras santas se atreveriam a trilhar esse caminho. Por exemplo, os descendentes de impérios ou os sucessores mais maravilhosos dos grandes lordes absolutos seriam tais pessoas. Somente quando alguém tinha tanto talento que não sabia o que fazer com ele e tantos recursos que eles não podiam nem jogá-los fora rápido bastante, alguém escolheria um caminho tão árduo e difícil como o cultivo duplo do corpo e da energia. Cada pessoa que escolheu esse caminho era um gênio monstruoso, eles só poderiam ser descritos como anormais entre os anormais. E ouvindo as palavras de Xiao Aotian, ficou claro que Li Ming era esse tipo de pessoa. Insano. Ele é muito louco. Eu acreditava que os pensamentos desta misteriosa mulher para treinar Li Ming até que ele seja um grande lorde absoluto não eram nada mais do que uma fantasia, mas ele poderia pelo menos se tornar um poderoso lorde sagrado. Agora, finalmente sei que Li Ming é um cultivador duplo do corpo e da energia. Ele acha que seu pai é um império ou algo assim. Onde ele vai conseguir tantos recursos?
E mesmo que ele tenha esses recursos, como pode garantir que terá sucesso em seu cultivo? Está certo. Este é realmente um poço sem fundo. Ao alcançar os 8 portões internos escondidos, cada passo requer uma quantidade cada vez maior de recursos. Quanto às 9 estrelas do Palácio do Dao, isso é simplesmente um reino lendário, o reino que desafia a vontade dos céus. Sem mencionar as 9 estrelas do Palácio do Dao, mas para um cultivador duplo do corpo e da energia avançar às 9 mortes, apenas isso é um dos momentos mais catastróficos. Desde que as leis do universo mudaram, o mundo não mais tolera cultivadores duplos do corpo e da energia. Buscar 9 mortes é se concentrar em decompor o corpo e transformar-se completamente em um corpo espiritual. Mas, o caminho do fortalecimento corporal concentra-se em refinar o corpo humano, melhorando e alterando o corpo de modo que a carne e o sangue de uma pessoa sejam tão duros e resistentes quanto a essência do metal. Como essa carne e sangue tão resistentes poderiam se decompor completamente? Estes dois sistemas de cultivo são contraditórios já no começo. Quanto mais alto o método do caminho do fortalecimento corporal, mais difícil é atravessar as etapas da destruição da vida. Se o método do caminho do fortalecimento corporal de Li Ming é fraco, tudo bem. Mas se é forte, então eu acho que o que deveríamos estar considerando não é esconder as flutuações de energia de origem dele avançando para as 9 mortes, mas sim se as suas 9 mortes poderiam ser bem-sucedidas depois de tudo. Um ancião de repente disse. Todos os presentes se entreolharam desamparados. Se eles usassem a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao para um gênio que falharia em sua travessia até as 9 mortes, então esse tipo de brincadeira não seria engraçada. Neste momento, em um espaço e tempo separados dentro do Palácio Sereno, Li Ming sentou-se em uma cama. Uma árvore velha e flutuando estava na frente dele. Quando Li Ming imaginou a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, ele imaginou algo parecido com a árvore do trovão divino que existia no Templo das Maravilhas. Aquela árvore do trovão divino era reta e alta, atravessando o céu. Era tão grande que nem mesmo dezenas de pessoas reunidas podiam dar as mãos e envolver todo o tronco. No entanto, ele não esperava que esta chamada árvore frutífera das 10 rupturas do Dao tivesse apenas 7 pés de altura. Seus ramos e folhas mais altos alcançaram os ombros de Li Ming. A casca era partida com camadas sobre camadas onduladas para fora igual às escamas de um dragão. O tronco estava coberto com tortuosas curvas, e a árvore estava coberta com buracos e fissuras. Havia alguns lugares onde o tronco estava exposto, revelando o coração de madeira da árvore. Seus galhos eram como serpentes se enrolando que pairavam no ar, circulando ao redor uma da outra, até formarem um aperto de um dragão, presas juntas em um nó que existiria para sempre. Suas folhas eram todas de um tom amarelo desbotado e também eram muito escassas. Cada folha parecia diferente. Só de olhar para essas folhas, sentia-se inexplicavelmente dor e desolação em seus corações, como se suas almas estivessem sendo privadas. Entre essas folhas, havia frutas que pendiam esporadicamente. Depois de contar todos eles, havia 10 frutos no total, nem mais, nem menos. Esses 10 frutos vieram em todas as formas e cores. Havia um preto, um amarelo, um branco. Esta é a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Li Ming respirou fundo. Ele não tinha ideia do porquê, mas olhar para essa árvore o fez sentir como se sua alma estivesse sendo suprimida. Era difícil imaginar que este fosse um tesouro mágico formado pelo grande Dao em si. Correção. A razão pela qual a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao tem esse nome é que existem 10 frutos. Depois que um é ingerido, outro nascerá. Quando se come esses 10 frutos, alguém experienciará 10 rupturas diferentes. Isso é para romper o coração, os pulmões, o fígado, os rins, o baço, a vesícula biliar, os ossos, o sangue, a carne e os intestinos. Se qualquer um desses 10 frutos fosse comido por um mortal, eles imediatamente morreriam de forma miserável e violenta. A ruptura do coração deixa o rosto preto, sem pulso no lado esquerdo. A dos pulmões deixa o rosto vermelho, sem pulso de pulso direito. A ruptura do fígado deixa a face branca sem pulso arterial. A dos rins deixa o rosto amarelo sem pulso chi.
A ruptura do baço deixa o rosto azul sem pulso das veias. Quando essas 10 frutas estão reunidas, toda a vitalidade sanguínea será separada do corpo. Os meridianos de alguém parariam, a energia dentro deles estagnaria e não seria diferente de morrer. Mas, enquanto o corpo humano está em estado similar à morte, a alma e a mente de uma pessoa realmente obteriam a força revitalizadora da árvore frutífera das 10 rupturas do Dao e alcançariam um estado de paz infinita. Com sua alma vagando pelos céus e sua mente estando completamente vazia, eles seriam capazes de sentir as próprias leis do Dao celestial. É por isso que esta árvore é chamada de árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Quando um artista marcial comum come uma fruta, seu corpo físico não é capaz de resistir. É por isso que a ilha Serena pega as frutas das 10 rupturas do Dao e as usa para fazer vinho. Isso é para diluir a eficácia medicinal em milésimos de 1%, de modo que um artista marcial possa usá-lo para entender as leis. Mas para você é diferente. Você abriu os primeiros 6 portões dos 8 portões internos escondidos e também absorveu a medula do osso de dragão, a essência sanguínea da fenice até se fundiu com o osso do dragão supremo. Deve ser possível que você suporte a força total das frutas das 10 rupturas do Dao. Depois de resistir a esses 10 ataques, você será capaz de avançar para as 9 mortes de uma só vez e realmente se separar de qualquer tipo de mediocridade mortal. Então é assim que vai ser. Enquanto Li Ming ouvia a explicação de Mu Shuitian, ele começou a dimensionar novamente a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Ele achava que o nome desse medicamento milagroso celestial era um pouco estranho, mas nunca imaginou que ele contivesse tais realizações estranhas. Então vamos começar. Eu vou ajudá-lo a absorver a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao e avançar para as 9 mortes. Mu Shuitian sentou-se em frente a Li Ming,